Crime e Castigo Fyodor Dostoiévski, audiolivro completo e mais rápido. Segunda. E se já houve busca? E se topar com eles no meu quarto? Porém não havia nada de novo no quarto dele, ninguém o tinha invadido. Nem Nastácia passara por lá. Mas, meu senhor, como ele pudera deixar todas as coisas roubadas naquele buraco? Raskolnikov se precipitou para o canto, passou a mão sob o papel de parede e pôs-se a retirar as coisas e a atulhar com elas seus bolsos. Havia lá no total, 8 peças, 2 caixinhas com brincos ou algo parecido, não tinha olhado direito, depois 4 pequenos estojos de marroquim. Uma corrente estava simplesmente embrulhada no papel jornal. Havia mais algo envolto no mesmo papel, parece, uma ordem. Ele colocou tudo em bolsos diferentes, nos do casaco e no bolso direito da calça, ainda desocupado, de modo que não atraísse muita atenção. Além dessas coisas, pegou o porta-moedas. Saiu, a seguir, do quarto, dessa vez deixando a porta escancarada. Ele ia firme e rapidamente, apesar de sentir-se todo quebrado, estava em plena consciência. Temia a perseguição, receava que, meia hora ou um quarto de hora depois, seria lançada, talvez, a instrução de segui-lo, portanto lhe cumpria, custasse o que custasse, ocultar as provas em tempo hábil. Precisava dar conta delas, enquanto tivesse ainda um tantinho de forças e, pelo menos algum raciocínio. Aonde iria, isso fora resolvido há tempos, jogar tudo num canal e pronto, o negócio está feito. Assim ele decidira ainda de noite, quando delirava, naqueles instantes ora relembrados em que a miúde tentara levantar-se e ir, rápido, para jogar tudo fora. Mas fazer isso seria muito difícil. Ele vagava pela margem do canal e Ekaterinski, havia meia hora ou até mais que isso, lançando olhadas furtivas para as pranchas que encontrava. Todavia, era impensável realizar sua intenção, ou as balsas estavam rente ao cais e as criadas lavavam, em cima delas, a roupa, ou as lanchas vinham aportando ali e havia muita gente por toda a parte. Além disso, daria para avistá-lo de todos os lados, sendo suspeito aquele que descesse, de propósito pelas pranchas, para si e jogasse algo na água. E se os estojos não submergissem, mas, pelo contrário, fossem flutuando? Seria mesmo assim, e qualquer pessoa repararia. Sem isso, todos já olhavam para o jovem, mal o encontravam, fitavam-no, como se interessados só nele. Por que será, ou estou, talvez, enganado? Pensava Raskolnikov. Afinal, teve a ideia de jogar as coisas algures no Neva. Como havia menos gente por lá, ele estaria menos visível, ficaria mais longe de sua morada e sentir-se-ia, em todo caso, mais à vontade. Ficou, de repente pasmado, como pudera gastar meia hora perambulando, angustiado e temeroso, naquele lugar inseguro e nem pensara em tal possibilidade. E fora apenas por ter tomado sua decisão em sonho ou em delírio que desperdiçara meia hora com uma insensatez daquelas. Andava extremamente desatento e esquecido, e sabia disso. Sem dúvida, precisava apressar-se. Seguiu a avenida V em direção ao Neva, mas veio-lhe, pelo caminho mais uma ideia, por que logo o Neva? Por que jogaria aquilo na água? Não seria melhor ir a algum lugar bem distante, talvez novamente às ilhas, e lá num rincão, num bosque, enterrar tudo debaixo de uma moita e decorar? Quem sabe, a situação. Embora sentisse que não podia avaliar tudo, nesse momento, de modo claro e coerente, a ideia lhe pareceu impecável. Porém o destino não o levaria às ilhas, acontecendo o seguinte: passando da avenida V para uma praça, ele viu, à sua esquerda, a entrada de um pátio cercado por muros totalmente inteiriços. Do lado direito, logo atrás do portão, estendia-se pelo pátio o paredão não caiado do próximo prédio de 4 andares. Do lado esquerdo, havia uma cerca de madeira que adentrava o pátio, paralela ao paredão, por uns 20 passos, a contar da entrada, e depois virava à esquerda. Era um local bem fechado, onde estavam empilhados alguns materiais de construção. Mais adiante, no fundo do pátio assomava de trás da cerca o canto de um galpão de alvenaria, baixo e fuliginoso, que fazia, pelo visto, parte de alguma oficina. De certo era uma empresa de carruagens ou uma serralheria, ou algo semelhante. Por todo o pátio, quase a começar do portão, havia muita poeira preta de carvão. Jogar tudo lá e safar-me, pensou o jovem de súbito. Sem avistar ninguém no pátio, ele passou o portão e logo viu, atrás deste, uma calha montada rente da cerca, como se faz, de ordinário, em 3 lugares, onde há muitos operários artesãos, cocheiros etc., em cima da qual estava escrita, Agis, uma pilharia comum em semelhantes casos, a cá se proíba desar a carroça. Já era bom que se pudesse entrar lá e ficar parado, sem provocar nenhuma suspeita. Jogar tudo, de uma vez, por aqui, num montículo, e ir embora. Olhando, mais uma vez, ao redor, ele já pôs a mão no bolso e, de repente vislumbrou uma grande pedra não talhada, cujo peso seria, talvez, de 1,5 pud, que estava entre o portão e a calha, onde toda a largura era de argem, justamente ao pé do muro externo de alvenaria.
A rua com suas calçadas se encontrava do outro lado do muro, ouviam-se os passos dos transeuntes, sempre numerosos naquele lugar, contudo ninguém poderia ver o jovem, a menos que entrasse portão adentro, e, sendo isso bem possível, ele não tinha tempo a perder. Raskolnikov se inclinou sobre a pedra, agarrando o cume dela com ambas as mãos, juntou todas as forças e revirou-a. Embaixo havia uma pequena cavidade, e ele começou logo a jogar lá tudo o que tinha no bolso. O porta-moedas ficou em cima da pilha, porém ainda sobrava espaço na cavidade. Em seguida, ele se agarrou outra vez à pedra e, com um só movimento, virou-a na direção contrária, de modo que, posta no mesmo lugar, ela parecia agora um pouco mais alta. Contudo, o jovem puxou mais terra para lá, calcando a enrader da pedra. Dessa forma, nada se percebe. Saiu, então, do pátio e dirigiu-se à praça. Uma alegria forte, quase insuportável, apoderou-se dele, por um instante, como ali na delegacia. Enterrei as provas. Mas quem teria a ideia de procurar debaixo daquela pedra? Talvez esteja lá desde que o prédio foi construído, e estará lá outro tanto. E mesmo se acharem aquilo, quem vai suspeitar de mim? Acabo tudo. Não há mais provas. E ele desandou a rir. Sim, lembraria mais tarde que seu riso era nervoso, miúdo, baixinho e longo, e que ele ria o tempo todo enquanto atravessava a praça. Mas logo que alcançou o Boulevard K onde havia encontrado, 3 dias antes, aquela mocinha, cessou repentinamente de rir. Outras ideias brotaram em sua cabeça. De súbito, teve a impressão de que sentiria muitíssimo asco passando ao lado daquele banco em que estava sentado então, tendo a moça já ido embora, e refletia, e que também lhe seria difícil topar outra vez com aquele bigodudo a quem entregara 20 kopecks. Que o diabo o carregue. Ele ia, olhando ao redor com distração e malícia. Todos os seus pensamentos giravam agora em volta de certo ponto essencial. E ele mesmo sentia que o ponto essencial era, de fato, assim, e que agora nesse exato momento, ficaria a sós com o tal ponto essencial. O que acontecia pela primeira vez no decorrer de 2 últimos meses. Ah, que o diabo carregue isso tudo. Pensou de improviso, num acesso de fúria inesgotável. Ocorra o que ocorrer, e que o diabo carregue essa vida nova. Senhor, como isso é tolo. E quantas mentiras e baixarias perpetrei hoje. De que jeito abominável vinha bajulando o nojento Ilya Petrovich. Aliás, isso também é bobagem. Cuspo para eles todos, inclusive para a minha bajulação. Não é nada disso. Nada disso, de chofre, ficou parado, uma nova questão, totalmente inesperada e extremamente simples, deixou-o de uma vez só todo confuso e amargurado. Se é verdade que tudo aquilo foi feito de modo consciente e não à toa, se tu realmente possuías um objetivo firme e determinado, então como aconteceu que até agora nem abriste o porta-moedas para saber o que tinhas lucrado, que tinhas aturado todos os sofrimentos e decidido, conscientemente, fazer uma coisa tão vil, abjeta e baixa assim? É que quisiste, há pouco, jogá-lo na água, aquele porta-moedas, com todas as coisas que nem sequer tinhas visto, como isso aconteceu. Era isso, sim, era isso mesmo. De resto, sabia-o antes, e a questão não era nova para Raskolnikov, já que, decidindo, ainda à noite, jogar o porta-moedas na água, ele tomara tal decisão sem sombra de hesitação nem óbice, mas como se fosse mister proceder assim e não se pudesse agir de outra maneira, sim, estava a par disso tudo e tudo lembrava, formando-se sua decisão ainda no dia anterior, naquele mesmo momento em que, inclinado sobre a arca, ele tirava de lá os estojos. Era assim mesmo. É porque estou muito doente. Concluiu ele, soturno, tenho extenuado e martirizado a mim mesmo, e não sei direito o que faço. Tenho me torturado ontem, e antes de ontem, e todo aquele tempo. Vou convalescer. Deixarei de me torturar. E se não convalescer nunca? Meu Deus! Como isso tudo me aborreceu. Ele caminhava sem parar. Tinha imensa vontade de distrair-se, de alguma maneira, mas não sabia o que fazer nem como agir. Uma nova sensação irresistível se apossava dele cada vez mais, quase a todo instante, era uma infinita, quase física aversão a tudo o que encontrava pelo caminho e que o rodeava, uma aversão obstinada, maldosa e odiosa. Sentia asco de todas as pessoas que via, de seus semblantes, posturas e movimentos. Parecia que, se alguém lhe dirigisse uma palavra, mordê-lo-ia ou simplesmente cuspiria nele. O jovem parou, de repente, quando chegou à margem do Neva pequeno lá na ilha Vassilievski, perto da ponte. Ele mora aqui, neste prédio. Pensou. O que é isso? Parece que vim, por mim mesmo, à casa de Razumikin. De novo a mesma história, como naquele dia. Contudo, é bem curioso, vim por querer ou por mero acaso. Tanto faz. Disse, antes de ontem, que ia visitá-lo no dia seguinte, depois daquilo, pois irei mesmo, como se não pudesse visitá-lo hoje, subiu ao 5º andar, onde morava Razumikin. Este estava em casa, no seu cubículo, e nesse momento estudava, escrevendo alguma coisa. Abriu-lhe pessoalmente a porta.
Fazia uns 4 meses que eles não se viam. Razumikin vestia um roupão todo esfarrapado, calçava sapatos sem meias, estava despenteado, de barba por fazer e de cara suja. Seu rosto expressava perplexidade. O que tens? Exclamou ele, ao examinar o colega dos pés à cabeça, depois se calou e deu um assobio. Estás tão mal assim. Mas tu, mano, botaste-me no chinelo, acrescentou, mirando os farrapos de Raskolnikov. Senta-te, vem, de certo estás cansado. E quando o jovem desabou no sofá turco forrado de oleado, o qual era pior ainda que o seu sofá, Razumikin percebeu, de súbito, que o colega estava doente. Mas tu estás doente para valer, Sébias. Ele começou a apalpar-lhe o pulso, mas Raskolnikov retirou a mão. Deixa. Disse ele, eu vim, é o seguinte, não tenho mais aula nenhuma, aliás, não preciso daquelas aulas. Sabes o que é? Estás delirando. Notou Razumikin, olhando atentamente para ele. Não estou delirando, não? Raskolnikov se levantou do sofá, subindo ao quarto de Razumikin, ele não pensara que teria de encará-lo assim, face a face. E agora adivinhou, num só instante e já por experiência própria, que não tinha, nesse momento, a menor disposição de encarar qualquer pessoa que fosse no mundo inteiro. Todo o seu fel entrou em ebulição. Quase se engasgou com a raiva consigo mesmo, tão logo passou a zoleira de Razumikin. Adeus. Disse ele, de supetão, e dirigiu-se à porta. Espera aí, bobalhão. Deixa. Repetiu o jovem, tirando-lhe outra vez a mão. Para que diabo, pois, é que vieste aqui? Piraste da cabeça, é isso. Mas isso, é quase uma ofensa. Não te deixo sair assim. Escuta aí. Vim à tua casa porque não conheço ninguém, além de ti, que possa ajudar, a começar, porque tu és mais bondoso que todos, quer dizer, mais inteligente, e pudes compreender. Mas agora eu vejo que não preciso de nada, de mais nada, de nenhuma ajuda nem compaixão, eu mesmo, sozinho. Pois então, chega. Que me deixem em paz. Espera um minutinho, porcalhão. Piraste de vez. Cá por mim, tanto faz. Olha, nem eu tenho aulas e pouco me importa, mas há no mercado de pulgas o livreiro Queruvimov, pois ele mesmo é, por si só, uma aula. Não o troco agora por 5 aulas com os filhos dos negociantes. Ele faz lá edições de primeira e lança livrinhos de ciências naturais que vendem a rodo. Só os títulos valem ouro. Tu sempre afirmaste que eu era bobo, mas juro por Deus, mano, há gente mais boba que eu. Ele escolheu agora uma direção, não entendi lá patavina, mas eu lhe dou corda, naturalmente. Eis aqui 2 folhas. E tanto de texto em alemão, a meu ver, uma charlatanice tolíssima. Numa palavra, questionam se a mulher é gente ou não e, bem entendido, comprovam solenemente que é. Queruvimov prepara um livro sobre a questão feminina, e eu traduzo, vamos derramar essas 2 folhas e meia por umas 6 folhas, inventaremos um título formidabilíssimo de meia página e botaremos à venda por 50 kopecks. Vai vender. Ganharei com a tradução 6 rublos por folha, isto é, uns 15 rublos no total, e já cobri 6 rublos adiantado. Feito isso, vamos traduzir algo sobre as baleias, e depois, uns boatos chatíssimos da segunda parte das Confessions. Que destacamos e também vamos traduzir, pois alguém disse a Queruvimov que Rousseau seria, de certa forma, Radistchev. Eu cá não discuto, bem entendido, que o diabo o leve. Queres, então, traduzir a segunda folha de... Será a mulher gente? Se quiseres, pega agora o texto, algumas penas e o papel. Tudo isso é por conta dele. E toma aí 3 rublos, como já cobri adiantado pela primeira e pela segunda folha, tua cota seria, dessa maneira, de 3 rublos. E quando terminares a folha, receberás mais 3 rublos. E mais uma coisa, não pensas, por favor, que te presto um serviço. Pelo contrário, eu calculei, tão logo entraste, que me serias útil. Primeiro, sou fraco quanto à ortografia e, segundo, meu alemão é, às vezes, simplesmente um nojo, por isso eu mesmo vou inventando as coisas, e o que me consola apenas é que o texto fica melhor ainda com isso. E vai lá saber se, de fato, fica melhor ou pior. Aceitas ou não, calado, Raskolnikov pegou as folhas do artigo alemão, tomou 3 rublos e, sem dizer uma palavra, foi embora. Razumikin seguiu-o com os olhos todo perplexo. Mas chegando já à primeira linha, Raskolnikov retornou de repente, subiu outra vez ao quarto de Razumikin, pôs na mesa tanto as folhas em alemão quanto 3 rublos e, calado como estava, saiu porta afora. Estás com delirium tremens, é isso? Bradou Razumikin enfurecido. Para que essa comédia toda? Até a mim ludibriaste. Por que é que vieste aqui, diabo? Não preciso, de traduções. Murmurou Raskolnikov, descendo a escada. Então de que diabo precisas? Gritou Razumikin de cima. Raskolnikov continuava a descer em silêncio. Ei, tu! Onde moras? Não teve resposta. Que o diabo te carregue, mas Raskolnikov já estava na rua.
Quando passava pela ponte Nikolaevski, um acidente bem desagradável fê-lo recuperar outra vez todos os sentidos. O cocheiro de uma sege desferiu uma forte chicotada nas costas dele, pois o jovem, apesar de avisado, aos gritos, 3 ou 4 vezes, quase fora atropelado pelos cavalos. Essa chicotada o deixou tão furioso que, saltando para o lado do parapeito, não se sabe por qual motivo, ele estava bem no meio da ponte, no lugar que, reservado às carruagens, não se destina aos pedestres. Ele se pôs a ranger com raiva e a estalar os dentes. Houve, bem entendido, risadas à sua volta. Bem feito? Um malandrinho daqueles. É claro que se finge de bêbado e pula, de propósito, sob as rodas, e a culpa é da gente. Esse é ganha-pão, senhoria, esse é ganha-pão. Mas nesse momento, plantado rente ao parapeito, seguindo a sege, que se afastava, com um olhar vazio e maldoso, e esfregando as costas, o jovem sentiu, de repente, alguém colocar o dinheiro na sua mão. Viu uma comerciante idosa, de lenço e botins de pele de bode, e uma moça de chapeuzinho, com uma sombrinha verde nas mãos, de certo a filha dela. Toma, queridinho, em nome de Cristo. Ele pegou o dinheiro, e as mulheres se retiraram. Eram 20 copeques. Julgando pelo traje e pela aparência, elas bem podiam tê-lo tomado por um mendigo, um verdadeiro catador de vinténs na rua, e a esmola de 20 copeques sucedeu, com certeza, a chicotada que as tinha sensibilizado. Cerrando a moeda na mão, ele fez uns 10 passos e virou-se para o Neva em direção ao palácio. Não havia sequer uma nuvem no céu, e a água estava quase azul, caso raro no Neva. A cúpula da catedral, cuja melhor vista se apresenta justamente ali, na ponte, restando uns 20 passos até a capela, fulgia toda e, através daquele ar puro, podia-se distinguir com nitidez cada um dos adornos dela. A dor passou, e Raskolnikov se esqueceu da chicotada. Só um pensamento inquietante e meio obscuro é que prendia agora toda a sua atenção. Ele olhava para longe, de modo atento e demorado. Esse lugar lhe era bem conhecido. Quando estudava na universidade, parava, por hábito, sobretudo, na volta para casa, quem sabe, umas 100 vezes, nesse exato lugar, fitando atentamente o panorama realmente esplêndido e quase se surpreendendo, todas as vezes, com uma impressão sua, confusa e irresolúvel. Um frio inexplicável sempre lhe vinha desse panorama esplêndido, um espírito mudo e surdo enchia, aos olhos dele, esse quadro pomposo. Pasmado, todas as vezes, com sua impressão sombria e enigmática, ele não dava crédito a si mesmo e adiava a resolução de seu enigma para o futuro. Agora se lembrou, bruscamente, das suas antigas questões e dúvidas, parecendo-lhe que não as evocará à toa nesse momento. Só o fato de ter parado, como antes, no mesmo lugar pareceu-lhe bizarro e absurdo, como se imaginasse mesmo que poderia pensar, como antes, do mesmo modo e interessar-se pelos mesmos temas e quadros que o interessavam, ainda há tão pouco tempo. Ficou quase rindo e, ao mesmo tempo, sentiu uma dor apertar-lhe o peito. Lá no fundo, embaixo, num lugarzinho quase invisível aos seus pés, surgiu de improviso todo o seu passado, os pensamentos e objetivos antigos, os temas e impressões de outrora, e todo aquele panorama, e ele próprio, e tudo, tudo. Parecia-lhe que subia voando, e que tudo sumia perante seus olhos. Fazendo um gesto involuntário e súbito com a mão, ele sentiu a moeda de 20 copeques cerrada no seu punho. Abriu a mão, examinou a moeda, atento, e atirou-a com toda a força na água, depois se virou e foi para casa. Era como se tivesse pegado uma tesoura e cortado a si mesmo de todos e de tudo. Nesse momento, chegou a casa de tardezinha, ou seja, ficara vagando umas 6 horas. Não conseguia lembrar por onde nem como voltara. Despiu-se e, todo trêmulo como um cavalo derreado, deitou-se no sofá, cobriu-se com o capote e logo adormeceu. Acordou, em plena escuridão, um grito terrível. Senhor, que grito era esse? O jovem nunca ouvira nem vira antes tais sons antinaturais, tais uivos e berros, rangidos, prantos, pancadas e palavrões. Sequer poderia imaginar tamanha barbárie e frenesi. Sentou-se, apavorado, na sua cama, desfalecendo a cada instante, de tanta tortura. Porém a briga com esses berros e palavrões ficava mais e mais violenta. De chofre, ele ouviu, com extremo espanto, a voz de sua locadora. Ela uivava, guinchava e carpia, toda ansiosa, soltando palavras com tanta pressa que não se podia compreendê-las, implorando, por certo, que parassem de espancá-la, porque alguém a agredia, sem dó nem piedade, ali na escada. A voz do agressor ficara tão horrível de fúria e cólera que estava apenas rouquejando. Contudo, o agressor também dizia alguma coisa, e também rápido e confuso, como que se engasgando às pressas. De chofre, Raskolnikov estremeceu todo, reconhecendo aquela voz. Era a voz de Ilya Petrovitch. Ilya Petrovitch estava lá e surrava a locadora. Dava-lhe pontapés, batia a cabeça dela contra os degraus da escada. Isso se percebia claramente pelos sons, berros e golpes. O que é isso? Será que o mundo ficou de cabeça para baixo? Em todos os andares, por toda a escada, ouviam-se as vozes da multidão que se reunia, aos gritos, subindo, estalando as portas, acorrendo. Mas por quê? Por quê? E como se pode?
Repetia o jovem pensando com seriedade que tinha enlouquecido de vez. Mas não, ouvia tudo muito bem. E se fosse assim, logo entrariam no quarto dele também. Porque, era, na certa, por causa daquilo mesmo de ontem. Meu Deus! Ia trancar a porta, mas a mão lhe falhou, ademais, não daria certo. O medo revestiu sua alma que nem o gelo, e congelou-lhe, cruento, o corpo. Mas eis que todo aquele barulho, que durara 10 exatos minutos, começou finalmente a diminuir, pouco a pouco. A locadora se queixava, gemendo, e Ilya Petrovich continuava a xingar e a ameaçá-la. Enfim, ele também se quietou. Aparentemente, não se ouvia mais a voz dele, será que foi embora? Meu Deus! Sim, eis que a própria locadora se retirou, ainda com choros e gemidos, eis que a porta se fechou atrás dela. Eis que a multidão deixou a escadaria e voltou, em meio às discussões e exclamações, aos apartamentos, ora elevando a voz até o grito, ora abaixando até o sussurro. Havia, sem dúvida, muitas pessoas, quase toda a vizinhança ficara em pé. Senhor, será tudo isso possível? E por que ele veio aqui, por quê? Exausto, Raskolnikov caiu no sofá, mas não pregou mais os olhos, ficando por meia hora imerso num sofrimento tão grande, numa sensação tão insuportável de medo universal que jamais experimentara antes. De súbito uma luz viva iluminou o seu quarto, foi Nastassia que entrou com uma vela e um prato de sopa. Olhando para o jovem com atenção e percebendo que não estava adormecido, ela pôs a vela em cima da mesa e começou a dispor o que tinha trazido. O pão, o sal, o prato e a colher. É desde ontem, por certo, que não comes. Ficaste o dia inteiro fora, é desse jeito, com febre. Nastassia, por que espancaram a dona? A criada fixou os olhos nele. Quem espancou a dona? Foi Ilya Petrovich, o ajudante do delegado, agorinha, há meia hora, lá na escada. Por que bateu tanto nela é? Porque tinha vindo, calada, Nastassia examinou-a por muito tempo, de senho carregado. Tanta atenção lhe pareceu bem desagradável e até mesmo assustadora. Por que estás calada, Nastassia? Disse ele, por fim, com uma voz fraca e tímida. É o sangue. Respondeu ela baixinho, como se falasse consigo mesma. Sangue? Que sangue? Murmurou ele, pálido, e recuou até a parede. Nastassia continuava a fitá-lo, silenciosa. Ninguém espancou a dona. Disse-lhe num tom ríspido e resoluto. Raskolnikov a mirava quase sem respirar. Eu mesmo ouvi, não dormia, estava sentado. Articulou ele, mais tímido ainda. Escutei muito tempo. Veio o ajudante do delegado. Os moradores foram à escada, de todos os apartamentos. Ninguém veio. É o sangue que grita dentro de ti. Quando não tem saída e começa a ferver, lá nos fígados, aí é que a gente vê coisas. Vais comer, pois, não vais? Ele não respondia. Nastassia estava em cima dele, fitando-o com atenção, mas não ia embora. Traz água. Nastassiushka. Ela desceu a escada e voltou, ao cabo de uns 2 minutos, trazendo uma caneca branca de barro com água. Ele não se lembraria mais do que aconteceu a seguir, lembrar-se-ia apenas de ter tomado um gole de água gelada, derramando a água da caneca sobre o peito. Depois veio o desmaio. Aproveite e curta o vídeo e se inscreva no canal.